Você realmente sabe o que é ser rico de verdade? Você já estudou sobre dinheiro? Nesse vídeo eu quero trazer uma nova perspectiva para você. Quero te mostrar como realmente é ter dinheiro, o que é ter dinheiro de verdade. Eu vejo muita gente falar que só em ser rico, só em ser milionário, mas muitas vezes essas pessoas não têm muita ideia do que é ter dinheiro, o que é ser rico de verdade. Então eu vou trazer diversos números aqui para vocês, tanto em escala brasileira quanto em escala global, para você ter um pouco de noção do que realmente é ter dinheiro, o que é ser rico, o que é ter poder de verdade. Então me acompanhe até o final para você entender melhor como funciona o dinheiro e o que é realmente ser rico de verdade. Olá, eu sou Evandro, eu sou advogado e sou consultor de investimentos. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que realmente é ter dinheiro, o que é ser rico, para você saber quando você tiver o seu sonho de ser rico, quando você pensar em dinheiro, pensar na sua carreira, você ter uma noção melhor do que o que você está lidando, com o que você vai enfrentar na sua vida. Para isso, vou usar esse caderninho aqui que eu tenho diversas anotações aqui super interessantes com diversos valores que vão te surpreender. Então, olha só, eu quero começar falando sobre o Brasil primeiro. O que é ser rico no Brasil? Para você ter um pouco de noção, porque aqui que nós moramos, nós precisamos entender primeiro o que é ser rico de verdade aqui no Brasil. Para começar, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Ou seja, se você entrar numa sala com 10 pessoas, você tem que ser o mais rico. Para você estar nesses 10%, você tem que ser o mais rico. Então, para você estar entre os 10% mais ricos do Brasil, você tem que ter um rendimento mensal acima de R$8.000 por mês, R$8.034 para ser mais exato. Ou seja, se você ganha mais de R$8.000, você já está entre os 10% mais ricos do Brasil. O Brasil hoje tem aproximadamente 220 milhões de habitantes, então você estaria entre aí os 22 milhões de pessoas mais ricas do país. A gente subindo um pouco agora para você estar entre os 1% mais rico do Brasil, ou seja, se você entrar numa sala com 100 pessoas, você tem que sair o mais rico dela. Então vamos lá, para você estar nesse lugar do ranking, você tem que ganhar por mês R$20.664. Ou seja, se você ganhar acima de 20 mil por mês, você está entre os 1% mais ricos do país. Eu sei que esses números surpreendem um pouco, porque quando a gente pensa verdadeiramente o que é ser rico, quando você imagina 1% mais rico, você acha que seria um valor astronômico, né? Que seria uma pessoa que anda de Ferrari, que voa com um jato, mas na verdade não, R$20.000 ainda não consegue te proporcionar esses luxos. Você, claro, consegue viver bem melhor do que, com certeza, 99% da população, mas você ainda não consegue ter esses luxos que a gente costuma ver nas redes sociais ou na televisão. Agora a gente vai dar um salto e vocês vão perceber o quanto essa renda vai elevar. Nós vamos passar para o 0,1% mais rico do país. Para você estar nessa colocação, você tem que entrar numa sala com 1.000 pessoas e sair dela sendo o mais rico. Esse grupo seleto teve um rendimento mensal de R$516.000, ou seja, mais de R$500.000 por mês. Aqui a brincadeira começa a ficar bem mais séria. Com esse valor você consegue ter um estilo de vida muito mais luxuoso, você consegue sair do país diversas vezes por ano, você consegue ter carros de luxo, morar em um condomínio, uma grande mansão. É claro, você ainda não tem uma grande influência quanto nós podemos imaginar, mas você já está muito bem colocado, você já consegue acesso a diversos locais que a maioria da população não consegue. Agora a gente vai passar para o número que eu acho que vai começar a te deixar de cabelo em pé, é um número já começa a ser um valor extremamente alto e que a maioria da população, obviamente, nunca vai nem ter acesso a um valor desse. A gente vai entrar no 0,01% mais rico do Brasil. Aqui você tem que entrar numa sala com 10 mil pessoas e ser o mais rico. É praticamente o tamanho da cidade que eu moro, inclusive é maior. Aqui nós temos 7 mil habitantes, ou seja, você teria que ser não só o mais rico da cidade, como ser mais rico do que mais algumas pessoas de alguma cidade vizinha. Para você estar nesse seleto grupo, você tem que ter um rendimento aí aproximado de 2,57 milhões, ou seja, 2,5 milhões de reais por mês. Lembrando que esses valores que eu estou falando aqui, eu vou reduzir para valores mensais para ficar mais fácil a nossa comparação. Mas nesse nível de riqueza, as pessoas não costumam olhar mais
rendimento mensal, mas sim o patrimônio geral que a pessoa tem. Eu trouxe esses valores aqui com base em rendimentos anuais e dividi simplesmente pelos 12 meses do ano para chegar nesses valores. Mas não necessariamente é isso aqui que a pessoa ganha todo mês, mas só para a gente ter uma base de comparação. Agora a brincadeira vai ficar ainda mais séria. Nós vamos entrar para o 0,001% mais rico do Brasil. Aqui você tem que entrar numa sala com 100 mil pessoas e ser o mais rico. É uma cidade média, é uma cidade bem grande, 100 mil pessoas é muita gente, é gente pra caramba, inclusive. Então, para você estar nesse seletíssimo grupo, você tem que ter um rendimento aí mensal de 9 milhões de reais. A partir de 9 milhões de reais. É loucura, né? Assim, é uma coisa que muito pouca gente vai ter acesso a um patrimônio de 9 milhões de reais. Quem dirá a um rendimento mensal de 9 milhões de reais? É algo para se pensar. E agora eu já estou chegando aqui no final do Brasil, para a gente acabar de ter essa noção, para a gente passar para o plano internacional, que aí sim você vai ficar surpreso com o quão rico uma pessoa pode ser. Então vamos lá. Para você estar no topo do topo do topo da pirâmide brasileira, você está no 0,0001%. Aqui você tem que entrar na sala com 1 milhão de pessoas e ser o mais rico. É uma cidade grande, é uma capital praticamente. Considerando a cidade aí da grande São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, você estaria entre os 20 mais ricos de São Paulo, teoricamente, né? Para você estar nesse grupo, você tem que ter um rendimento mensal de 41 milhões de reais. Com esse valor, se você tivesse só 41 milhões de reais de patrimônio, você conseguiria tranquilamente viver com mais de 200 mil reais por mês só com o rendimento desse valor, e o seu dinheiro ainda está crescendo tranquilamente, sem qualquer problema. Mas isso aqui as pessoas conseguem aí por mês aproximadamente, é um valor bem alto. Eu sei que você está surpreso, e antes de passar para o plano internacional, eu queria fazer alguns comentários. Quando a gente fala sobre riqueza, o Brasil é um país muito pobre em termos pessoais, a maioria da população é pobre, então nós não temos muita noção do que realmente é ser rico de verdade. E às vezes eu vejo muita gente falando que tem sonho de ser rico e que queria ganhar aí, que se ganhasse 5, 10 mil reais por mês, pararia de trabalhar. E a ideia desse vídeo é que você veja esses valores e se inspire, e não que isso te desmotive. Porque é para você ver que tem muita coisa para você conquistar. É claro que muito pouca gente vai conseguir chegar nesse valor, 99% de vocês e de mim também, todo mundo que está assistindo nunca vai chegar nem perto de um valor desse. Mas é para você ver que é possível. Que a primeira coisa que você tem que fazer para alcançar um valor desse é achar que é possível. Se nem você achar que é possível conseguir um dinheiro desse, é porque realmente você nunca vai ter. Agora, chega de motivação, vamos passar para o plano internacional. E antes de começar com isso, eu queria começar falando agora um pouco sobre patrimônio. Eu vou voltar um pouco, a gente vai diminuir um pouco para a gente sentir um pouco, ver um pouco de noção sobre a escala desse dinheiro, o que você pode conquistar com isso. Então eu vou voltar, vou começar com patrimônio agora. O patrimônio que a pessoa tem é tudo aquilo que ela tem, todos os imóveis, todos os carros, todas as participações em empresas, tudo que ela tem de dinheiro está incluso no patrimônio. Então é a soma de tudo que ela tem. Que é assim que você avalia verdadeiramente o dinheiro de quem tem dinheiro, de quem é muito rico mesmo. Então para começar, eu quero começar básico, 1 milhão de reais. Básico assim, comparado aos valores que a gente estava vendo. Então patrimônio de 1 milhão de reais, simples, você não vai estar nem no 0,01% mais rico do Brasil. Então, com um patrimônio de 1 milhão de reais, você provavelmente tem 1 ou 2 imóveis de um valor um pouco mais baixo, vai ter um carrinho bacana, mas nada de muito luxo, nada para você extravagar. Com um patrimônio de 10 milhões de reais, você já consegue fazer muita coisa, você já consegue passear, já consegue ter um carro bacana, e você tem quase 2 milhões de dólares. Você já está 1% mais rico do mundo. Sim,
Para você estar entre o 1% mais rico do mundo, você tem que ter um patrimônio acima de US$ 1 milhão. E com a cotação aí de hoje, aproximadamente entre 5 e 6 reais, um dólar, vou colocar 6 reais, você teria quase US$ 2 milhões. Então você já estaria entre o 1% mais rico do mundo. Agora, dando um salto gigantesco, R$ 100 milhões. R$ 100 milhões você já está extremamente bem colocado, tanto nacional quanto internacionalmente. Você já é uma pessoa bem rica. Provavelmente, se você tem um patrimônio de R$ 100 milhões, você já é uma pessoa extremamente influente na sua região. Você é muito rico. Se você mora numa cidade pequena, tem grande chance de você estar entre os mais ricos da sua cidade. É claro, se você mora em uma capital como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, você ainda está longe dos mais ricos, mas você está muito bem, você vai morar numa super mansão, num condomínio, já vai conseguir alugar um helicóptero, às vezes vai conseguir fretar um avião a jato para passear. E aqui em dólar, passando para o plano internacional, você vai ter menos de US$ 20 milhões, aproximadamente 17, 18 milhões de dólares. E você já vai estar no 0,1% mais rico do mundo. Aqui você já consegue sentir um gostinho de como é ser rico internacionalmente. Você consegue ir para destinos caros, consegue desfrutar de diversas coisas que a maioria da população mundial nunca vai viver. Qualquer país que você for, você vai ser rico, basicamente. Claro, você não vai ter acesso a grandes nomes, grandes pessoas famosas internacionalmente, mas você vai estar bem colocado. Você já consegue ter alguma casa em outro país. Agora, um salto gigantesco. Patrimônio de R$ 1 bilhão. Aqui nós entramos em outro patamar. Com patrimônio de R$ 1 bilhão, você já é extremamente influente no país. Você já está entre as pessoas mais ricas do Brasil. Segundo a lista da Forbes de 2025, no Brasil nós temos aproximadamente 300 bilionários catalogados pela Forbes. Então você estaria entre as 300 pessoas mais ricas do país. É um grupo bem seleto e internacionalmente você também estaria muito bem, mas não tanto quanto nacionalmente. Internacionalmente você teria algo em torno de 170 milhões de dólares. Você estaria entre os 0,01% mais rico do mundo. Você consegue morar em qualquer lugar do mundo, basicamente. Você consegue ter casa em diversos países, consegue ter um avião para você, consegue ter uma lancha, um iate, consegue diversas coisas, uma vida com bastante luxo, consegue ter carros esportivos, você consegue ter um helicóptero seu. Essa é uma vida que pouquíssimas pessoas vão alcançar. Como eu já disse, 300 pessoas no Brasil hoje têm esse patrimônio. Então você seria uma das pessoas mais ricas do Brasil. Internacionalmente você também seria muito rico, estaria muito bem colocado, mas calma que você vai ver que tem como você subir muito mais. O próximo passo é US$ 1 bilhão. Isso seria equivalente aí a aproximadamente R$ 6 bilhões, arredondando. Você estaria entre um grupo seletíssimo que no mundo todo nós temos algo entre 3.000 bilionários em dólares. Ou seja, você estaria entre as 3.000 pessoas mais ricas do mundo. É bastante, viu? Você tem um grande poder, você tem acesso a grandes coisas, você tem um grande poder de influência, você está entre as pessoas mais ricas do mundo, você consegue acesso a diversas coisas. A partir desse momento, US$ 1 bilhão, não se trata mais do que você pode comprar, basicamente, porque o padrão de vida de quem tem aí US$ 100 milhões para US$ 1 bilhão vai mudar alguma coisa ou outra, mas não vai ser aquela diferença que você pode imaginar. Você vai ter, talvez, em vez de alugar um jato, você vai comprar um, em vez de alugar um iate, você vai ter o seu próprio, mas o que realmente vai diferenciar é o seu poder de influenciar algumas decisões, como decisões políticas, criações de leis, eleições. Você vai conseguir, talvez, ter uma empresa de mídia só sua, você vai ter um jornal, você vai ter uma emissora de TV ou algo do tipo. Você consegue ter um poder que poucas pessoas têm. E se você acha que isso aqui já é algo inimaginável, espera
que você vai se surpreender, eu te garanto. Passando agora para 10 bilhões de dólares. É um valor extremamente alto. Você vai estar entre as 200 pessoas mais ricas do mundo. É um grupo extremamente seleto. Para você ter um valor desse, você praticamente vai ser uma pessoa conhecida mundialmente, porque é um grupo tão seleto de pessoas que quase todos têm algum tipo de influência midiática. Você vai ser conhecido de alguma maneira. É bem difícil você ter um patrimônio desse e as pessoas não te conhecerem. Com esse valor, você já tem o patrimônio do tamanho de economia de um país pequeno. Diversos países pequenos e que não têm uma grande população têm um PIB desse tamanho do seu patrimônio, de 10 bilhões de dólares. Ou seja, você é uma pessoa extremamente importante que consegue ditar os rumos não só do seu país, mas internacionalmente. Você é uma pessoa extremamente relevante. E com essa quantia de 10 bilhões de dólares, você vai estar entre os 10 mais ricos do Brasil. É isso mesmo. Você estará entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Você ainda não será a pessoa mais rica, mas você estará entre os mais ricos. Você já vai ter acesso nacional, você vai ser extremamente importante no plano nacional, vai conseguir ditar os rumos da política brasileira com toda certeza. E se você acha que só aqui já está tudo certo, que isso aqui já é um poder imenso, você já consegue fazer tudo o que você quer, calma. Ainda tem uma longa estrada para você percorrer. Vamos passar agora para 100 bilhões de dólares. É isso mesmo. Você vai estar entre as 20 pessoas mais ricas do mundo. As 20 pessoas mais ricas de todo o mundo. De 8 bilhões de pessoas que existem no mundo todo, você vai estar entre as 20 mais ricas. Em qualquer país do mundo que você estiver, você vai ser basicamente um dos mais ricos. É bem raro alguém ser mais rico que você com essa quantia. Você vai ser disparado o mais rico do Brasil. Com muita folga mesmo. Você vai ter o seu patrimônio vai ser maior do que grandes empresas brasileiras, como por exemplo o Itaú, que é uma das maiores empresas do Brasil listada na Bolsa de Valores, e o seu patrimônio vai ser maior do que o valor dessa empresa. Se você tem um patrimônio desse e é brasileiro, você basicamente consegue comandar o país todo, você vai ter uma grande influência. E no plano internacional também, você está entre as pessoas mais ricas, qualquer país que você for, você vai ter influência. Você vai conseguir ditar os rumos não só do planeta, mas de toda a humanidade. Com o seu dinheiro você consegue financiar pesquisas, consegue modificar o mercado para atender às suas demandas. Você consegue comprar basicamente tudo que você quiser. Você consegue comprar times de futebol, consegue comprar diversos aviões, companhias aéreas, empresas, bancos. Então, tudo aquilo que você quer fazer, basicamente, você pode. Você pode ter iates extremamente caros. Você consegue viajar para qualquer país do mundo e ficar em uma casa sua. Você pode ter diversos imóveis em todo o mundo. Porque um imóvel de 10 milhões de dólares não é nada para você. Só para você ver um exemplo de quanto dinheiro é isso, de quão rico uma pessoa com 100 bilhões de dólares é. Se você colocar esse dinheiro investido em um investimento extremamente simples, para render 10% ao ano, digamos, só com o rendimento desses 100 bilhões de dólares, você vai ter um retorno de aproximadamente 200 milhões de dólares por semana. Ou seja, alguém que tem 100 milhões de dólares, que nós falamos, que já é uma pessoa muito rica no mundo todo, que é uma pessoa aí que tem aproximadamente 1 bilhão de reais. Se você tem um patrimônio de 100 bilhões de dólares, você ganha todo o patrimônio de quem tem 100 milhões de dólares em uma semana. Ou seja, você é extremamente rico, você pode fazer basicamente tudo o que você desejar. Mas calma, mesmo assim, você estando extremamente rico com 100 bilhões de dólares, você ainda está bem longe de ser a pessoa mais rica do mundo. A data que eu estou gravando esse vídeo, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, tem um patrimônio de 700 bilhões de dólares. É isso mesmo. Ele teria um patrimônio 7 vezes maior do que o seu. Isso é uma loucura, né? Agora que nós falamos de todas essas comparações, eu queria destacar algumas coisas importantes.
Quando a gente fala desses números astronômicos de bilhões e bilhões de dólares, essas pessoas não têm esse valor em dinheiro. Eles não podem simplesmente ir a uma conta do banco e sacar esses bilhões de dólares. A maioria desse capital, a maioria desse patrimônio está em investimentos como a empresa, como ações de uma empresa, participações em empresas, imóveis espalhados por todo o mundo, diversos empreendimentos e outros tipos de investimento que não podem ser resgatados a qualquer momento. Então, para eles terem acesso a esse dinheiro, ou eles venderiam as suas posses, os seus bens, ou tem uma forma mais simples, que é o que todos eles fazem. Então, ao invés de vender um grande pedaço da sua empresa e pagar uma fortuna em imposto de renda e diversas outras tributações para ter dinheiro, o que você faz? Você vai até um banco e pega um grande empréstimo e coloca a sua participação na empresa como garantia para conseguir um juros bem baixo. E você vive com esse empréstimo. E você deve estar pensando, tá bom, mas como eu vou pagar por esse empréstimo? E aí que entra a grande jogada. Por quê? Os juros que você vai conseguir com esse empréstimo vai ser um juros bem baixo, porque o seu patrimônio é extremamente superior ao dinheiro que você está pegando. E o rendimento do seu patrimônio anualmente vai ser superior ao rendimento dos juros que você está pagando. Ou seja, você vai pegar um empréstimo e ainda assim vai ganhar dinheiro. Então, no próximo ano, quando o dinheiro acabar, é só você pegar outro empréstimo, quitar o antigo e viver com esse novo dinheiro. E você vai fazendo isso por toda a sua vida. Porque quando nós pensamos em grandes fortunas como essa, a vida é praticamente diferente, é outro universo. As pessoas não têm uma única casa, elas podem morar em diversos locais do mundo ao mesmo tempo. E você tem um jato particular à sua espera. Então você está nos Estados Unidos agora, você quer ir para sua casa na Europa, você entra no seu jato à noite, vai dormindo, quando chegar de manhã já estará na Europa. Você pode vir para o Brasil a qualquer momento, pode ir para o Japão, para a Rússia, qualquer lugar do mundo. Você consegue ter dinheiro para ter imóveis em todos esses lugares, com uma grande equipe de funcionários, deixando tudo pronto para você. Você não precisa nem de malas. Você consegue ter roupas em todos esses lugares. Você consegue ter celulares em todos esses lugares, computadores, carros, funcionários. Você consegue ter tudo e não se preocupar com esse tipo de coisa. As suas preocupações serão outras. Uma das maiores preocupações de quem tem grandes quantias como essa são impostos. Porque todos nós somos grandes pagadores de impostos, todos nós pagamos muito dinheiro para o governo, independentemente de qual país você mora, qual país você tem a sua empresa. Só que quando você tem valores astronômicos como esse, um pouquinho de imposto que você pagar vai ser uma grande fortuna que você deixará. Então imagine você pagar 27% de imposto sobre 100 bilhões de dólares. É algo gigantesco. Então essas pessoas têm grandes escritórios com advogados, contadores em diversos países para conseguir pensar em maneiras de pagar menos impostos, de fugir de tributos. É por isso que a empresa delas fica em um país, a residência fiscal delas em outras, elas moram de verdade em outro país e têm contas bancárias em empresas que estão em outros países, tudo isso para tentar pagar o mínimo de imposto possível. E é assim que é a vida de pessoas que são realmente ricas. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o mundo. E que sempre que alguém falar sobre dinheiro com você, sobre riqueza, você tenha uma nova visão, que você pense diferente. E só lembrando que esse vídeo não é para te desmotivar, muito pelo contrário. É para te mostrar que existe coisa além, que sempre dá para você melhorar, sempre vai ter um próximo nível, sempre dá para você melhorar. E que você não precisa se contentar com o que você já tem, você sempre pode buscar mais. É claro, esse nível de riqueza que nós mostramos nesse vídeo não é fácil de alcançar. São pouquíssimas pessoas na história da humanidade que alcançaram esses valores. Mas quanto mais você se dedicar, mais próximo você chegará. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha aberto a sua mente para coisas que você talvez ainda nunca tenha imaginado, você nunca tenha visto na sua vida. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse tema. Se você puder, se inscreva aqui no canal
para não perder mais nenhum conteúdo sobre política, sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre tudo que você imaginar. Muito obrigado, agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui e até a próxima.